Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo que está falando. Bom, se você está a primeira vez aqui no meu canal, eu convido você a se inscrever aí para ajudar na divulgação do nosso canal. Esse canal aqui, ele surgiu no início do ano, de uma ideia já que eu tinha, mas do concurso de professores da prefeitura. Então, desse concurso, acabou que eu gravei aí as videoaulas de todas as questões do concurso. Aí depois a gente foi evoluindo, eu gravei também algumas aulas da prova prática, dando exemplos de como que a gente poderia montar essas aulas. E agora a gente está aguardando aí o resultado final da prova da prefeitura, mas eu estou dando início aqui também a uma nova playlist aí para o concurso dos professores do estado de São Paulo, tá? Então, eu vou estar resolvendo questões de provas anteriores, trazendo algumas dicas aí. Também vou gravar alguns vídeos dos temas, as quais aí a gente vai precisar, os professores precisam fazer uma videoaula de 5 a 7 minutos, né? É bem curto, eu acho, esse tempo, mas a gente vai trazer algumas dicas aí e mais para frente também, talvez eu até grave uma videoaula aí de 5 a 7 minutos, tá? Eu vou me inscrever neste concurso, vou fazer todas as etapas aí, vou fazer a prova objetiva, quero ver as questões dissertativas, vou fazer, vou gravar o vídeo, mas é quase certeza, né, que eu não vou concorrer à vaga, ingressar. Mas eu vou fazer a minha inscrição como se estivesse participando aí do processo, mas sem concorrer, né? Porque para mim não interessa e nem tenho condições de assumir uma vaga, uma jornada no estado, tá? Mas vai ter bastante gente concorrendo, o número de vagas é grande. Então, te convido aí a se inscrever, a participar do nosso canal, tá? Esse vídeo aqui vai estar numa playlist com outros exemplos que eu montei de planos de aula aí. E depois, posteriormente, como eu falei, vou estar resolvendo algumas questões aí para auxiliar os professores, tá? Então, a gente pede esse voto de confiança aí. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, então, ó, eu peguei aqui, estou com algumas informações na tela, né? Primeiro que tem lá um número de vagas, tá? Ele fala assim, uma jornada de 40 horas para professor, isso está no edital, não perde o prazo, a inscrição é até o dia 12, eu vou fazer a minha, né? Então ele fala que para 40 horas, ó, e aí eu estou me referindo à matemática, que ele dá sedes aonde tem vaga, mas a gente vai ter 3.442 vagas de ampla concorrência, tá? Para uma jornada aí de 40 horas, que implica em um salário de R$ 5.000, tá? Então a gente tem esse número de vagas, 3.442. E aqui embaixo eu coloquei, que é de ampla concorrência também, ele tem o número de vagas para 25 horas, tá? Então você vai estar concorrendo aí a duas situações, ou uma carga de 40 horas, tá? Ou uma carga de 25 horas. Então, para 25 horas aqui, o número é bem inferior, né? Portanto, o Estado ele está querendo aí professores comprometidos com 40 horas semanais, pelo menos a grande maioria. Mas ele vai deixar um número de vagas aí para uma jornada um pouco menor, porque ele sabe que alguns professores acumulam. Então, o cara tem prefeitura, tem as 48 horas, ele consegue aqui um professor para suprir, né? Porque se ele só colocasse 40 horas, ele perderia em relação a algumas prefeituras ou outro cargo que o professor tem. Então, ele tem um número menor aqui, mas a grande maioria das vagas é para essa jornada de 40 horas, tá? Aqui eu peguei também o total para candidatos com deficiência, então para 40 horas também ele está pondo 187 vagas, e para a jornada de 25 horas ele está abrindo 88 vagas, também menor, tá? Então, essas informações tá lá no site da VUNESP, concurso do Estado, você pode acessar, tá?
E o que eu fiz aí no concurso da prefeitura, primeiro foi, depois de ter feito a prova, gravar a resolução da prova, as questões da prova aqui para os professores. Então, a gente tem lá as 30 questões, né? Se você vai prestar o concurso, já dá para dar uma olhada nessas questões e ir estudando aos poucos, 2, 3, 4 por semana. E eu vou pegar a última prova também e vou começar a resolver, tá? Vai demorar um pouquinho mais, tá, gente? Tá no mês de junho aqui, tá corrido. Eu dou aula na faculdade, no colégio, então estou numa época de corrigir provas, tá bem corrido, mas vai chegar o mês de julho aí, então mês de julho eu quero ver se por dia eu consigo gravar uns 2, 3 vídeos de resolução de questões. Então, se você vai prestar o concurso, quer dar uma olhada aqui, posteriormente para estudar no mês de julho, eu vou estar resolvendo isso aí. E por enquanto você pode ir olhando as questões, do concurso da prefeitura, tá? E também eu faço um pouco de questões da prova prática que eu vou colocar aqui. Então eu peguei aqui, ó, para a gente dar uma olhada na questão da prova prática, que eu estou pensando aqui, tá? Que ele fala que tem que ter 5 a 7 minutos a gravação do vídeo. Então, menos que 5, o candidato é reprovado, e acima de 7, só considera até o 7 a gravação. Então, bem complicado, tá? Eu acabei de fazer aí a prova prática da prefeitura, 12 minutos, e até comentei que era bem corrido a fala, né? A gente acaba falando até mais rápido. Teve um colega que brincou, falou, eu estava parecendo o Galvão Bueno, né? Na aula, e eu também me senti com a fala um pouco mais rápida do que comum, tá? E aí não era nem o Galvão Bueno, porque a transmissão da TV é mais lenta, né? O José Silvério do rádio era mais rápida, tá? Mas brincadeiras à parte, 5 a 7 minutos, não sei o que a gente consegue muito fazer, tá? Mas eu peguei e você vai gravar um dos temas aqui. Então depois eu até pretendo fazer esse vídeo e postar aqui para ver se eu consigo falar isso em 7 minutos, tá? Mas um dos temas que eu peguei aqui, que é do ensino médio, ó, ele fala assim: planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, tá? Então, ele quer alguma pesquisa amostral sobre algum tema relevante, usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, tá? Então, ou eu coleto diretamente lá com meus alunos, ou eu pego alguma fonte dessa pesquisa. E ele fala, e comunicar os resultados por meio de relatório, contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das medidas de dispersão, amplitude e desvio padrão, tá? Utilizando ou não recursos tecnológicos. Então, fiquei pensando, o que a gente pode fazer sobre esse tema aqui, tá? Então, eu penso que a primeira coisa que eu tenho que garantir é que o aluno, ele entenda aqui, essa questão das medidas de dispersão, né? A tal da amplitude, desvio padrão aqui, as medidas de tendência central, e essas medidas de dispersão. Então, o que eu pensei aqui no meu vídeo eu apresentaria? Eu apresentaria, então, até separei aqui, eu apresentaria primeiro e garantiria que o aluno soubesse essa questão da medida de tendência central, a importância, e a medida de dispersão. Então, eu faria uma aula aqui, né, se eu fosse gravar o vídeo, eu falo, ó, eu criaria 2 grupos, tá? E nesses 2 grupos, eu ia fazer um exemplo só com 3 pessoas, aparentemente, mas isso se entende. Então, se estende, né? Eu pegaria aqui um grupo 1, que eu tenho 3 pessoas, uma com 24, uma com 25 e uma com 26 anos. E no grupo 2, uma pessoa com 5, outra com 25 e outra com 45 anos, tá? E aí, como se eu estivesse fazendo uma pesquisa. Então, eu peguei aqui e falei assim: eu quero abrir uma loja de suplementos alimentares, tá? Então, pegaria aqui, eu até fiz uma pesquisa, abri aqui um uma pesquisa, né, na internet, e eu ia abrir uma loja de suplementos. Então ele fala assim: os jovens consomem mais whey protein, né?
Então, em relação à faixa etária, os jovens tendem a usar mais suplementos relacionados à estética, como whey protein, BCAA, que eu não sei o que é, e praticam musculação como principal atividade física. Já os mais velhos tendem a consumir mais ômega 3, multivitamínicos e fazer caminhadas, tá? Então vamos supor que eu quisesse, a minha ideia é, eu quero abrir uma loja de suplementos mais nessa linha do whey protein, tá? Então eu tenho dois grupos aqui. Porque para que serve a questão estatística, né? A pesquisa, para eu me inteirar das informações. Então, vamos supor que eu queira abrir uma loja nessa linha de produtos mais relacionados ao whey protein, eu tenho dois grupos aqui, tá? Que seriam em duas regiões, a dois bairros. Então, alguém faz uma pesquisa para mim. O que acontece aqui se eu usasse a medida de tendência central, que é a média, né? Então, se eu somar aqui o grupo 1, 24 mais 25 mais 26, ó, 24 e 26, 50, mais 25, 75. E se eu dividir por 3, eu falo que a média aqui, essa medida de tendência central, é o 25. Tá? Então, eu tenho aqui 25 anos de média. No grupo 2, se eu somar a idade, 5 40, com 45, 50 com 25 também é 75. Né? E se eu dividir por 3, também é 25, tá? Então, essa medida de tendência central, se eu analisasse o conceito só de média para o meu problema, eu diria que os dois grupos aqui seriam propícios a abrir o negócio, porque a média é a mesma. E se eu olhar aqui, né, a questão da mediana, colocar em ordem crescente, eu também tenho 25, que é outra medida de tendência central, né? Então, os dois, na medida de tendência central, eles são iguais. Então, uma empresa faz uma pesquisa, eu falo assim, ó, consulta a região Zona Sul, um tal bairro e outro bairro, porque eu quero informações para abrir o negócio. E aí tem 100, 200 pessoas. Se eu usasse só a média, aqui eu peguei três, tá? Mas se eu usasse só a média em si, ele diz que essas duas regiões aqui, elas são iguais. Se eu usasse só a medida de tendência central, tá? Então, se eu me baseasse nela, como que eu vou tomar decisão se a média é igual? Eu posso falar, eu vou lá para o grupo 2. Obviamente que eu vou ter que ver outros fatores financeiros, mas se eu for para o grupo 2, talvez eu quebre a cara, né? Por quê? Porque eu estou num grupo aqui, primeiro, se a gente analisar os dados mais específicos, eu tenho aqui uma pessoa de 5 anos que não vai consumir esse tipo de produto. E o mais velho aqui, 45 anos, a própria pesquisa fala que ele está consumindo outros produtos, multivitamínicos, ômega 3, né? Então, a média não me ajudaria a tomar essa decisão, né? Quem que eu precisaria para tomar a decisão? A medida de dispersão, o desvio padrão, tá? Então, eu mostraria para o aluno essa questão, ó, eu tenho a medida de tendência central, ela é igual, então eu vou calcular a tal da medida de dispersão. Calcularia a variância, né? E mostraria para ele, o que que é a variância? A variância é a variação, o próprio nome ajuda, a variação de cada valor em relação à média, né? Então, eu pegaria aqui a variação de cada idade em relação à média. Então, se eu pegar a primeira idade, 24 menos 25, eu estou pegando a variação da idade do cara em relação à média. Aí, mais a variação do segundo, 25 menos 25, né? E mais o terceiro aqui, a variação de 26 em relação à média. Aí o que que acontece, né? Se eu fizer esse cálculo, e aqui eu vou dividir por 3, tá? Depois a gente discute se é população ou amostra. Se eu fizer 24 menos 25, dá menos 1. 25 menos 25, 0. E 26 menos 25, 1. O 1 positivo e o 1 negativo, eles se anulam. Então, daria uma variação nula, zero.
como se não tivesse variação. E tem variação das idades em relação à média, tá? Então, eu já mostraria para ele, ó, uma maneira da gente corrigir isso, a gente eleva ao quadrado esses valores, né? E aí depois, aqui vai dar menos um ao quadrado um, zero ao quadrado zero, um ao quadrado um. Então, vai dar essa variância, né? Ela vai dar 2/3. E aí, como eu elevei os valores ao quadrado, depois eu mostro para ele que eu vou tirar a raiz quadrada da variância aqui, tá? Depois a gente usa os símbolos aí. Vou colocar aqui o var, que eu vou tirar essa raiz quadrada, porque se eu elevei ao quadrado, é como se eu estivesse compensando aqui, tá? E posso mostrar que a variância, a variação das pessoas aqui, 5 menos 25, né? A idade lá do primeiro, 5 menos 25, mais 25 menos 25. E o outro terceiro, 45 menos 25, que essa variação vai ser maior, né? Então, eu vou ter aqui dividido por 3, tá? Vou manter o 3 aqui. Eu tenho 5 menos 25 menos 20. E aqui mais 20 se anularia. Então, questão de mostrar para ele, ó, a gente eleva isso ao quadrado e depois compensa tirando a raiz. Então, aqui vai dar menos 20 ao quadrado, 400. Isso aqui vai dar 800 terços, tá? Esse valor que eu vou tirar a raiz depois. Então, que esse desvio padrão é maior. E quanto maior o desvio padrão, maior é a variação em relação à média. Então, nesse exemplo, eu mostraria para o aluno que é mais seguro o grupo que tem a menor variância, menor variação, que ele é mais homogêneo, né? Que é o grupo 1, tá? Então, eu traria um exemplo para ele da variância. E aí depois, né, eu mostraria isso inicialmente, tá, na aula, e depois eu faria aqui o que ele pede, uma pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando os dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, tá? Eu pegaria aqui, e até fiz um levantamento, ó, tem uma pesquisa nacional de saúde aí, Manual de Instruções para o Preenchimento do PNS, a Pesquisa Nacional de Saúde, tá? Que é algo de relevância, e eu faria uma pesquisa aqui por meio do Mentimeter com os alunos, tá? Então, aqui eu compartilharia o link com eles, né? Na lousa ou o QR Code, eles poderiam acessar pelo celular, e eles iam responder para mim a questão, né? Coloco lá quantos cômodos possui a casa em que você mora. Observação: banheiro e cozinha também são considerados cômodos da casa. Eu dou lá o link, né, mente.com, ele coloca esse código aqui e vai respondendo. Então, conforme ele vai respondendo, isso vai gerar um gráfico dentro da sala de aula. E aí a gente vai ter a quantidade de cômodos de cada um, tá? E dessa informação, como eu já dei ali uma retomada, né? Eu voltaria aqui, né? E aí pediria, depois que a gente tiver esses dados, para eles calcularem a média, né? Só que eu vou trabalhar nesse exemplo aqui de forma para eles na aula, né? Eu vou explorar isso aqui para que ele tenha consciência como se calcula a média, que é somar todos os valores e dividir pela quantidade, e que depois é importante a gente pegar essa medida de dispersão. Eu posso ter dois grupos com a mesma média, mas representam coisas diferentes. E aí a variância e o desvio padrão que vão trazer essa informação, tá? Então eu daria essa retomada, eu acho importante. No meu plano de aula, eu mostraria, ó, o que que é média, o que que é variância, eu posso até mostrar, montar uma sequência, retomar esse assunto, e depois eu faria a tal da pesquisa aqui, o que ele falou, né? Algum tema aqui, né? Relevante. Então, eu queria saber quantos cômodos tem na casa de cada um, e disso aí a gente calcularia a medida de tendência central e a medida de dispersão, que é o desvio padrão e a variância, tá? Então, esse aluno ia entender aqui que a medida de dispersão, ela é um complemento da medida de tendência central, que muitas vezes só a medida de tendência central não é suficiente para eu tomar uma decisão, que a medida de dispersão vai me trazer
uma ideia mais completa do meu estudo, tá? Então, acho importante mostrar isso aqui, o próprio tema cita isso, e depois eu faço uma pesquisa para que a gente possa calcular isso aqui. Mas primeiro eu retomaria, tá? Esses conceitos aqui. E o Mentimeter aqui, quando a gente fizer a pesquisa, ele vai soltar um gráfico, tá? E a gente está utilizando, ele fala, utilizando ou não recursos tecnológicos. E a gente está coletando diretamente com eles essa pesquisa aqui, tá? Então, do Mentimeter aqui, conforme eles forem respondendo, acessando isso, a gente vai ter esses dados. E aí, num complemento, a gente faria esse estudo, né? De calcular a média de cômodos e calcular a variância e desvio padrão, tá? Obviamente que a gente precisa e vai precisar aí de uma calculadora, tá? Mas a gente consegue enfatizar a importância disso. E essa questão de estudar, né, a questão da moradia, ele fala que é um problema de saúde, né? Então, aqui tem uma pesquisa que ele faz o que que é um domicílio, o que que considera como um cômodo, depois o tipo de domicílio que tem, se é de alvenaria, madeira, tudo isso para a qualidade do indivíduo. Então, isso aqui é um assunto de relevância, tá? Que a gente pode fazer com nossos alunos e entender essa questão de moradia e poder trazer uma melhora para isso e trazer uma informação do nosso ambiente escolar, tá? Então, eu vou ver depois aqui se eu consigo, tá? Gravar um vídeo bem curtinho, se eu consigo encaixar isso em 7 minutos. Mas, basicamente, seria essa ideia aqui que eu traria para gravar numa videoaula. Eu mostraria bem rápido para eles, como eu mostrei aqui, né? Esse cálculo de 3 valores, e o que eu pretenderia abrir, que é a casa de suplementos, calcularia a média, como média não me ajudaria a tomar decisão, mas depois que a variância ela e o desvio padrão, ela ia me trazer essa diferença, me ajudar na interpretação de que grupo é mais homogêneo. E o grupo que é mais homogêneo é aquele que tem o desvio padrão menor, ele dispersa menos, ok? Então, é isso aqui. Se você gostou aí do nossa aula aí, uma ideia para a prova prática, faça comentários aí, a gente possa melhorar, e se puder se inscrever, a gente agradece, ok? Então, um grande abraço aí e até a próxima.